saber se algum irmão, alguma irmã nos visita nessa noite. Se nos visita, levanta, só acena com uma das suas mãos assim, só para a gente saber, tá bom? A irmã aqui está visitando pela primeira vez, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Os irmãos que estiverem ali ao lado, perto da irmã, se puderem dar as boas-vindas à irmã. Mais alguém nos visita nessa noite? Não? Somente a irmã mesmo? Então, receba o nosso abraço, tá bom? Toda a igreja recebe a irmã de braços abertos, tá bom? Prazer tê-los conosco. Os irmãos também que se encontram de forma online. Eu sei que muitos irmãos já se encontram na praia, já se encontram de férias. Então, de repente, já estão nos acompanhando de forma online também. Se sintam conosco nesse momento, né? Nesse nosso culto ao nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar a mensagem que Deus colocou em meu coração nessa noite, compartilhar com você. Eu quero te pedir para você abrir aí a sua Bíblia, se você assim tiver em mãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Então você vai abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Eu sempre esqueço de comunicar isso aos irmãos da mídia, eu vou usar a NVT, mas fique à vontade. Rapaz, trocou rápido, né? Então, obrigado aí. Sempre esqueço de avisar antes, né? Pode ser que alguns versículos acabem de outro versículo, não liga não. No corpo, né? Quando eu seguro aqui embaixo, falha um pouco. Esqueço disso. É mania, gente. Esquenta a cabeça não. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou, em algumas versões pode trazer Mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele, Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, Pedro, como nós conhecemos, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos desde já pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, e nós te pedimos que nesse momento a tua palavra fale aos nossos corações através da ação do teu Espírito Santo nesse lugar. Que nós possamos, meu Pai, sermos iluminados nessa noite para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar com você nessa noite
Não o último sermão, porque ainda teremos o nosso culto da virada, mas o último sermão de um domingo desse ano. O tema que Deus colocou em meu coração para falar com você nessa noite é lições de uma noite sem pesca. Baseado no texto em que Jesus chama os seus primeiros discípulos, o que a gente está acostumado de ouvir Pedro, Tiago, João no barquinho, é exatamente nesse trecho que nós acabamos de ler. E ao pensar sobre esse tema e ficar ruminando aquilo que Deus falava no meu coração, eu comecei a pensar que Pedro estava passando, né? Nem um peixinho durante uma madrugada inteira. Um homem tão experiente, pescador tão experiente como Pedro, não pescar um peixinho, meus irmãos. Para pensar. É algo realmente alarmante. Porque ele diz que pegou nada. 0 peixes. Numa madrugada inteira. Ou seja, aquela noite deu tudo de errado para Pedro. Tudo de errado. E é por isso que Deus falou no meu coração a respeito desse tema, lições de uma noite sem pesca. Porque muitas vezes a gente passa por noites sem também pegar nenhum peixe. E aí eu estava pensando, pesquisei sobre uma história que eu não sabia antes. Você provavelmente já ouviu falar da lei de Murphy. Alguém aqui já ouviu falar da lei de Murphy? Alguma vez na vida? Poucas pessoas, né? Meus irmãos, em 1949, mais ou menos, um engenheiro da Força Aérea dos Estados Unidos chamado Murphy, Edward Murphy, ele estava trabalhando em testes de segurança, naquilo que a gente chama de Força G, os pilotos de avião. E ele descobriu ali uma falha em alguns sensores dos aviões que ele estava testando a segurança. E aí, ao descobrir aquela falha e descobrir aquele erro que poderia ocasionar num acidente, Murphy ele comentou algo semelhante a essa frase: se há alguma maneira de fazer errado, alguém fará. Ele soltou essa frase. E aí a equipe dele, ao ouvir essa frase, tomou aquilo como uma política para eles estarem fazendo sempre. Ou seja, o mínimo de erro possível, porque em qualquer erro poderia ser fatal. Ainda mais se tratando da área da aeronáutica, onde qualquer falha realmente pode ser fatal, porque pode fazer o avião cair. E aquilo dali se tornou algo repetitivo. E posteriormente, essa ideia se tornou popular. Quando a gente fala lei de Murphy, para aqueles que nunca ouviram falar, significa algo como qualquer coisa que possa dar errado, vai dar errado no pior momento possível. Isso se popularizou, mas não é uma lei necessariamente. Se tornou uma frase, se tornou algo repetitivo, porque é algo que às vezes a gente percebe acontecer. Alguns vão dizer que são visões pessimistas. Aquilo que tem para dar errado, vai dar errado no pior momento possível. Outros vão dizer que é azar. Nós, como cristãos, não acreditamos exatamente nisso. Nós não acreditamos em azar. Então vão ter alguns que vão falar que são visões pessimistas. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que eu tenho absoluta certeza que nesse ano de 2025, você passou por situações em que você poderia mencionar a lei de Murphy para você. Ou seja, aquilo que podia dar errado, deu errado no pior momento possível. Isso acontece com todos nós. E nos parece realmente dar errado no pior momento possível. Tudo dá errado. Quando não podia dar errado, acontece. Planos que você fez, e aí você teve um imprevisto na última hora, ou na hora errada. Você perder um trabalho que você estava digitando no computador porque faltou luz, e você não salvou o trabalho. Perdeu. Não tem como mais retomar. Chover no dia que você planejou para ir para a praia. Fala a verdade.
Aconteceu com você. Não é isso? Estudar muito alguma coisa, alguma prova e cair tudo menos que você estudou. Pois é, né? Aquilo que tem para dar errado, dá errado no pior momento possível. O carro quebrar no dia da viagem, meus irmãos, só foi eu e Gabi falar assim, ó, vamos passar um final de semana em Guarapari, não por agora, foi lá em novembro. Vamos passar um feriado lá em Guarapari. O carro, meus irmãos, apareceu no dia seguinte com o farol tombado, sem explicação alguma. Ele simplesmente decidiu derrubar o farol naquele dia. Tive que colar o farol em cima da hora lá para a gente poder ir para a estrada. Porque é só ele ouvir. Parece que o carro ele ouve. Ó, vai pegar a estrada, vai dar defeito. Nos parece, às vezes, que coisas dão errado nos piores momentos possíveis. E se a gente olhar para a história de Pedro, Pedro estava passando por um dia assim. Porque, meus irmãos, Pedro precisava pescar naquele dia. Ele estava de madrugada lá, com Tiago e João ao seu lado. Eram 2 barcos. Pedro estava no seu barco e o outro barco, provavelmente de Zebedeu, onde Tiago e João estavam também utilizando. E eles passaram uma madrugada inteira sem pescar um peixe. Isso, de tanto a gente ouvir, normaliza. Mas é um absurdo, meus irmãos. Se você for ali em Lagoa de Cima jogar uma varinha de pesca, ali você pega uma piaba. Mas Pedro, Tiago e João passaram uma madrugada inteira sem pegar um peixe. Isso não pode ser por acaso. Ainda mais se tratando de um homem tão experiente como Pedro. Pedro era o mais velho entre os discípulos. Então isso nos deduz dizer que Pedro pescava mais tempo. Ele era mais experiente. Ele pescava de madrugada onde a maré estava alta, onde os peixes ficam na superfície. Não tinha motivo plausível, mas aconteceu com ele. Pedro, Tiago e João não conseguiram pescar um peixe. Passaram a noite zerados. Meus irmãos, pegando até a analogia desse texto, tem dia que realmente, e tem ano que realmente o mar não está para peixe. Parece que as dificuldades vêm de uma vez só. Parece que as lutas vêm de uma vez só. E muitas vezes você chega no final do ano pedindo só um descanso. Porque você aturou muita coisa. Porque foram muitas lutas, muitas dificuldades atravessadas. Mas eu te pergunto, a culpa seria de Pedro nesse texto? Ele não pescou por sua falta de capacidade? Será que a culpa daquilo que acontece com você e aconteceu com você esse ano, será que foi sua ou tem algo por trás disso? Eu posso afirmar com toda certeza, nessa noite, que na madrugada em que Pedro, Tiago e João não pescaram nenhum peixe, os peixes, na verdade, fugiram de Pedro de forma proposital. Eles fugiram, meus irmãos. Não é que Pedro faltou capacidade e ele não conseguiu, fugiram dele. Havia um propósito no fracasso da pesca. E é nesse cenário que eu quero que você entenda. É nesse cenário que Jesus se apresenta. Repete comigo essa frase. É nesse cenário que Jesus se apresenta. É nesse cenário de uma noite sem pesca. Porque se os peixes fugiram de Pedro, Tiago e João, é porque havia um propósito nisso. Amém? Você crê nisso? Assim como aquilo que dá errado no pior momento possível, para a vida do crente, não é nem azar nem sorte, é Deus. É Deus. Jesus permitiu você passar pelo que passou e pelas lutas que atravessou nesse ano,
porque ele tem a sua vida nas mãos dele. Essa é a verdade. Jesus, quando aparece nessa história, ele aparece simplesmente para chamar os seus primeiros discípulos, ou apóstolos nesse caso. Eles são os primeiros a serem chamados pelo Mestre. E um detalhe é que Jesus não tinha se apresentado ainda como Messias. Jesus era apenas considerado um rabi, um mestre, como tantos outros haviam em Israel naquele tempo. Mas Jesus já ensinava de forma popular, tanto que a multidão espremia Jesus contra o mar, de tal forma que Jesus entra no barco de quem? De Pedro. E usa o barco de Pedro como um palco, porque Jesus se afasta da multidão dentro do barco, para que a multidão, através de um palco, pudesse ouvir ele. Mas Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer barco, meus irmãos. Ele escolheu naquele dia entrar no barco de Simão Pedro. E olha só, o que Jesus fala para Pedro, quando ele termina o sermão, e as multidões se dispersam. Pedro, achando que estava ali só para emprestar um barco a Jesus, a um mestre, e depois ir embora. Não. Na verdade, Jesus parou ali não só para ensinar as multidões. O principal foco de Jesus era Pedro, Tiago e João. E ao se afastar das multidões, Jesus fala assim: quer saber, Pedro? Vai lá para o fundo e joga de novo a rede. Eu estava falando com o Gabi hoje, a gente ouve muito, joga por outro lado, mas essa é uma outra história depois da ressurreição de Jesus. No primeiro chamado, Jesus está falando, vai lá para o fundo, não para o outro lado, vai lá para o fundo e arremessa de novo as redes. Mas, meus irmãos, essa ordem é muito estranha, e soa muito estranha para os discípulos, sabe por quê? Por causa de algumas coisas que talvez você não saiba. A primeira coisa é que ao nascer do sol, os peixes tendem a ir para uma profundidade maior. Eles fogem da luz do sol, eles vão para mais para baixo. Não faz muito sentido. Ao amanhecer, de dia, eu vou pescar. Por isso eles pescavam de madrugada, onde os peixes ficavam na superfície. A segunda coisa é que a forma que eles pescavam era algo do tipo um discípulo de um lado, outro discípulo do outro, eles segurando a rede, geralmente em dois barcos, né? Os dois barcos aqui e um segurando a rede de um lado, outro do outro, e eles puxando a rede lá para baixo. Só que qual é o problema? O problema é que a profundidade é muito baixa. Qual é o sentido? Já que os peixes estão mais embaixo. Não fazia sentido na cabeça dos discípulos. E a terceira que você mais escuta falar é que eles já tentaram a madrugada inteira. Qual é a probabilidade? É nula. A probabilidade é nula dos discípulos conseguirem pescar alguma coisa. Meus irmãos, uma madrugada que foi sem pesca alguma, se tornou o dia que Pedro pescou a maior quantidade de peixes da sua vida. E sabe o que é melhor dessa história? É que Pedro abandona esses peixes, o barco e tudo que ele tinha, e segue o Mestre. Tamanho é o milagre. Lições de uma noite sem pesca. Eu quero te falar a primeira lição, e eu pretendo ser breve nessa noite. Pretendo ser breve. Não me alonguei nem no meu esboço. Dessa vez. Geralmente eu me alongo. Mas eu quero te falar a primeira lição para você tomar para a sua vida nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui é que nós não temos o controle de absolutamente nada na nossa vida. Nada. A gente acha que tem. Porque a gente faz planos. Porque você tem sonhos. Porque você coloca no papel. Porque você pensa. Mas você não tem o controle sobre a sua vida. Não tem, meus irmãos.
Volta comigo lá no versículo 5 desse capítulo, que nós acabamos de ler. Simão, ele estava meio desconfiado, sabe? Ele fala: Senhor, a gente não pegou nada a noite toda, não vai adiantar, mas sob a tua palavra, é porque o Senhor está mandando, eu vou lançar novamente as redes. Meus irmãos, mesmo crendo em Jesus e fazendo o que Ele manda, Pedro, ele está desanimado, ele está desacreditado, porque se ele confiasse aqui 100% de que sob a palavra de Jesus ele apanharia os peixes, ele não teria dito isso, não teria. Ele só teria pegado a rede e arremessado lá no fundo do mar. Pedro, ele fala isso primeiramente porque era a personalidade dele, falar o que pensa, se impor nas situações. Mas em segundo lugar ali, Pedro, na verdade, ele não está acreditando muito no que Jesus está falando. Ele está indo mais no vamos ver no que vai dar, porque acreditar ele não está acreditando. Essa situação mostra que Pedro e os seus companheiros não tinham controle algum sobre aquilo que eles estavam fazendo. Se os peixes não vierem, vai fazer o quê? Se os peixes não caírem na rede, faz como? Manda na natureza? Ordena eles pularem no barco? Faz como, meus irmãos? Como que você faz quando não tem mais o que fazer? Eles se encontraram nessa situação, ou de repente, algo que acontece mais para frente, se uma tempestade alcança a embarcação, o que fazer? Como parar a tempestade? Que controle, meus irmãos, eles tinham sobre a natureza? Nenhum. Assim como aqueles que não têm a fé em Cristo, qual é a certeza de que o sol vai nascer no dia seguinte? Não é verdade? Mas porque nós cremos em Deus, nós podemos dizer isso. Nós não temos controle nenhum sobre a natureza, e não somente isso, nós não temos controle algum sobre a nossa própria vida, e nós não temos controle sobre nenhuma circunstância da nossa vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você cogita que você vai estar aqui, sentado, me ouvindo, daqui a 1 minuto. Mas pode ser que não aconteça. Pode ser que você receba uma ligação urgente, tenha que sair. Pode ser que você se levante, vá para outro lugar. Eu não sei, meus irmãos. A verdade é que você planeja, você pensa, você cogita, mas você não tem controle. Você pode até planejar, mas os seus planos estão vulneráveis aos problemas que a vida vai trazer para você. Você não tem controle, porque nós nunca sabemos o que pode acontecer. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 13, o que eu ouvi isso na minha criação, o que eu ouvi isso da minha mãe, não está escrito. Todas as vezes que eu falava assim: mãe, amanhã nós vamos para algum lugar. Não, nós iremos se Deus quiser. Eu fiquei treinado, meus irmãos, porque eu estava prestes a apanhar se eu falasse o contrário. Eu fui ensinado dessa forma. Eu não afirmo o que eu vou fazer, eu afirmo e digo, se Deus quiser. E ela estava completamente com razão, por quê? Porque isso é bíblico. Tiago capítulo 4, verso 13. Escutem agora,
Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. A própria palavra está te dizendo, você não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. Você não tem controle sobre o que vai acontecer daqui a pouco. O problema aqui, meus irmãos, não é planejamento, porque o planejamento é uma coisa boa. A grande questão é que os seus planos não necessariamente vão dar certo. Porque a última palavra vem da boca do Senhor. A palavra vai dizer isso. Você não tem um controle sobre a sua vida. Pedro, Tiago e João não tinham controle sobre a vida dele. E Jesus, ao falar sobre essa ansiedade da vida, lá em Mateus capítulo 6, verso 34, ele diz, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você não tem controle sobre nada, sobre nenhuma circunstância. E é um estalo e a sua vida muda. É um estalo e a nossa vida muda. Eu nunca vou me esquecer dos planos que eu fiz para 2020. 2020 vai ser o meu ano, 2020 vai dar tudo certo, 2020 vai para frente. E em março de 2020, pandemia. Muitos se foram, muitos adoeceram. E a incerteza tomou conta dos nossos corações. Mas posso te dizer, foi a incerteza palpável. Porque a verdade é que a gente nunca teve a certeza de que estamos no controle. De que tudo vai acontecer do jeito que nós planejamos. E isso não é uma visão pessimista, meus irmãos. Não é um descorajamento de você se planejar. Não é. Se planejar é algo bom. Mas é saber que a partir do momento que Deus colocar as mãos para mexer, você vai ter que ser submisso. Você vai ter que permitir. Porque senão você vai sofrer. Porque hoje nós vivemos um tempo em que pessoas que não têm controle de nada tentam buscar o controle de tudo. E nessa tentativa de busca de controle, nós vivemos uma vida que Deus nunca planejou nós vivermos. Uma vida ansiosa. Uma vida onde parece que nós não dependemos de Deus. Quer se planejar para 2026? Primeira coisa, saiba de que você não está no controle. Mas vem uma segunda lição. A segunda lição nessa noite, que eu quero te dizer, ela vai de encontro ao que eu acabei de falar. Porque se por um lado, nós não temos controle de nada, o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas. Essa é a segunda lição. E é isso que tem que apaziguar os nossos corações. Jesus, ele demonstrou a Pedro que na verdade era ele que tinha o controle sobre a situação. Não é só uma história de pesca, uma história de fracasso de pesca, não. É uma história em que Jesus está falando, se eu não viesse, os peixes não apareceriam. Se eu não estivesse aqui, não adiantaria. Porque quem tem o controle nas mãos sou eu e não você. Jesus está mostrando isso para Pedro. E não só nesse trecho. Se você for lá em Marcos capítulo 4, verso 39, nós vemos uma história onde nós cantamos aqui sobre um vento que estava batendo de encontro à embarcação dos discípulos. E a palavra vai dizer que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se.
e o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é a prova de que a natureza, as circunstâncias que estão à nossa volta, estão sob o controle total de Jesus. Jesus jamais perdeu ou perderá o controle sobre todas as circunstâncias e também sobre as circunstâncias da sua vida. Ele jamais vai perder o controle. E uma noite de pesca não significa que ele não tem o controle, significa o contrário, que é ele que deteve o controle de todas as coisas, e se não teve peixe é porque ele mandou não ter peixe. É difícil a gente entender isso. E a gente luta contra isso. Mas quanto mais rápido você entender e tomar isso para a sua vida, melhor você vai viver debaixo da dependência de Deus. Nós estudamos aqui na capacitação para o concílio sobre teísmo, deísmo, e existe uma ideia de deísmo que diz que Deus, ele não se faz presente naquilo que acontece no mundo, no universo, que nós estamos sobre o controle da natureza, das forças da natureza, de que Deus criou o universo, mas na verdade ele não sustenta esse universo, e ele não está aqui. Essa é uma ideia chamada deísmo, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em um Deus que age a todo momento. A todo momento. Que não perde por um segundo o controle das circunstâncias que nos rondam. E aí tem uma sequência de textos que eu quero que você só ouça, meus irmãos. Só ouçam, depois eu posso passar para os irmãos as referências. Ouçam com júbilo no coração, porque isso aqui é para apaziguar, para nos fortalecer. Deuteronômio capítulo 10, verso 14: ao Senhor o seu Deus pertencem os céus, e até os mais altos céus, e a terra e tudo que nela existe. Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E mais adiante, verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Esse é o nosso Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. É Ele que governa a terra. E tudo está debaixo do controle de suas mãos. Nós temos que entender isso. Você quer projetar algo para 2026? Saiba, Deus é que está no controle, não é você. É Ele que está. Para alguns isso pode ser uma notícia ruim, mas para aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos, a palavra vai dizer que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confiar o controle da sua vida nas mãos de Deus, você será como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir a noite sem pesca, os montes de Sião não se abalam. Ele tem o controle. Eu me recordo do filme O Todo-Poderoso, estrelado por Jim Carrey. Muito antigo esse filme.
Eu assisti diversas vezes quando era criança. Por mais que ele seja um filme não considerado gospel, um filme cristão, é um filme que traz muitos ensinamentos, pelo menos para a minha vida. Porque ali é um personagem que culpa Deus em tudo que acontece. Se ele bate o carro, ele está culpando Deus. Se dá algo errado no casamento dele, ele está culpando Deus. Se ele é demitido do emprego, ele está culpando Deus. Ele culpa Deus o tempo inteiro. Até que o filme traz essa história. Claro que nós sabemos que isso não é possível, mas traz isso como uma reflexão para nós, onde Deus concede alguns poderes para o personagem. E ele passa a ter que decidir como Deus decide. E ele vê o caos se instalar na cidade, na vida dele. E o ensinamento que isso me traz é exatamente o que nós estamos falando nessa noite. Porque nós podemos muitas vezes olhar e dizer: Deus poderia ter me ajudado em tal circunstância. Mas, meus irmãos, se fôssemos nós no controle, estaria tudo de cabeça para baixo. Seria simplesmente caótico. Mas graças a Deus que o controle não está em nossas mãos. Graças a Deus o controle está nas mãos de Jesus. Se esse Deus a quem nós servimos tem o controle sobre todas as coisas, então Ele também tem o controle sobre a sua vida. Eu espero que você entenda isso para um novo ano. E para eu encerrar, eu quero te dizer a terceira e última lição. Eu já gostaria de pedir a Gabi para estar ali no teclado para a gente, por favor. A terceira e a última lição é uma frase que você pode não entender muito bem, mas o texto me mostra isso. A primeira lição, te relembrando, é que você não tem o controle sobre nada, sobre nenhuma circunstância da sua vida. A segunda lição é de que se você não tem esse controle, Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E a terceira e última lição é de que as adversidades, elas são de Deus. As adversidades são de Deus. E são de Deus no sentido em que Ele permite que chegue até você. São de Deus porque Ele fez com que essa situação chegasse até a sua vida e a sua família. As adversidades são de Deus porque Ele sempre tem um propósito. E para mim fica claro no texto que Pedro, ele não pescou naquela madrugada, porque na manhã seguinte ele teria um encontro com Jesus. E de forma proposital, Jesus já tinha visto tudo. E por isso permitiu que Pedro passasse por aquilo. Ele passasse por uma madrugada sem nada. O mestre, ele não apenas permitiu que os peixes entrassem na rede de Pedro, mas ele fez a rede transbordar, meus irmãos. Você está entendendo o que a palavra está querendo te dizer nessa noite? Jesus não permite apenas o peixe entrar na rede, Ele faz a rede transbordar. Mas isso só foi possível por causa da adversidade que Pedro passou. E mesmo que fossem muitos peixes, Pedro deixou tudo para trás. Jesus não permitiu que Pedro pescasse porque era Jesus quem dava os peixes. As adversidades são dele. As adversidades pertencem à vida humana. As adversidades vão bater na sua porta. As adversidades bateram na sua porta nesse ano. Tenho certeza disso. Muitas delas. Mas como nós lemos aqui,
Nosso Deus é socorro bem presente. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Porque quando você está vivendo dias legais, dias felizes, às vezes você nem lembra de que Deus está ali do seu lado. Mas é no dia da angústia que Ele se revela. É no dia da angústia que você encontra Ele. As adversidades são de Deus. E é por isso que nós podemos ver tantas histórias na palavra. Os discípulos sendo perseguidos, mas a palavra sendo pregada. Jonas sendo engolido por um peixe, mas a palavra foi pregada. Jesus foi à cruz, meus irmãos. Jesus foi à cruz. E por causa disso nós estamos aqui. As adversidades fazem parte da nossa vida. E a intenção do nosso Deus não é te fazer mal com essas adversidades. E para 2026, eu quero que você mude a sua forma de pensar quando a angústia bater na sua porta. Deus não quer te fazer mal. Ele está permitindo porque é o melhor para você. Seja como for. Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer, é Deus falando: eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, meus irmãos, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, é um Deus que deseja sobre nós a paz. E não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. E para concluir nessa noite, eu pesquisei sobre uma história, pensando sobre essa questão de adversidade. E existiu na década de 1990 um projeto feito pelos Estados Unidos no deserto do Arizona, onde eles nomearam Biosfera 2. A tentativa deles foi ousada de fazer um ecossistema dentro de um deserto, todo blindado, com vitrine, tudo bonitinho. Foram gastos 150 milhões de dólares para eles fazerem esse ecossistema. Foram muitos gastos. E as árvores nasceram, cresceram, mas de repente deu errado. Depois que as árvores já estavam crescidas, elas estavam fracas, e qualquer alteração na força no tronco das árvores fazia elas quebrarem. E olha que interessante, porque isso é um experimento real. Isso foi atestado cientificamente. Eles concluíram que sabe o que faltou para as árvores? Vento. No ecossistema construído dentro de vitrine não tinha vento. E ali eles descobriram que as árvores se fortalecem criando um tronco interno todas as vezes que o vento bate na árvore. Olha que ensinamento precioso que a própria natureza que Deus criou nos traz. As árvores sem vento não se fortalecem e quebram com qualquer esforço. Mas as árvores que nascem e desde cedo estão passando pelo vento se fortalecem. E não é qualquer tempestade que as derruba. Para derrubar vai ter que arrancar a raiz, mas não quebra. Esse ensinamento é para eu concluir a mensagem dessa noite. Sabe por quê? Porque você não seria a mesma pessoa sem as adversidades que Deus permitiu na sua vida. Você não seria quem você é
se você não atravessasse as lutas que Deus permitiu você atravessar. E o que o Senhor está falando com você nessa noite, sobre as lições de uma noite sem pesca, é para você aceitar as adversidades que virão sobre a sua vida no ano que vem, porque elas vão te fortalecer. Incline sua cabeça. Nós sempre ouvimos, e nós sabemos, que é Jesus quem abre as portas para nós. Mas muitos ainda não entenderam que é Ele também quem as fecha. Então, seja a porta aberta ou a porta fechada que você vai passar no próximo ano, saiba que é Jesus que está por trás disso tudo. Chame, invoque Ele para a sua vida e caminhe com Ele. Tenha um relacionamento com Ele. E você verá as providências acontecerem. Meus irmãos, o Senhor nos livrou de muitas aflições nesse ano. O Senhor nos deu muitas vitórias nesse ano. Mas ainda que Ele não nos desse, nós o glorificamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Ainda que Ele não nos desse, Ele continua em seu trono, governando todas as coisas. Te convido nesse momento a ficar de pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar, agradecendo por tudo, por todos os domingos que Ele nos fez atravessar nesse ano, por todo o crescimento que Ele nos deu e por tudo que Ele nos fez passar, por todas as vitórias e por todas as adversidades que o Senhor nos fez e nos permitiu passar. E que nosso coração esteja aberto para receber o novo de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque nós entendemos que não importa o quanto nós tentamos nos colocar no lugar de controle sobre as nossas vidas, nós estamos entendendo nessa noite, Senhor, que nós precisamos Te entregar esse controle. O controle está nas Suas mãos, Senhor. E se está em Suas mãos, nós temos a certeza de que tudo vai acontecer de acordo com a Sua vontade, e isso é o melhor para nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos permitiu chegarmos até este domingo. O Senhor nos deu vitória, o Senhor nos deu saúde. O Senhor esteve na nossa casa durante esse ano. O Senhor esteve nos dando vitórias. O Senhor nos deu força para enfrentarmos adversidades. O Senhor nos deu força para caminharmos até aqui. E nesse momento nós Te entregamos os nossos planos, os nossos planejamentos, os nossos sonhos. Para o ano que vem nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Porque nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem da Tua boca, Senhor. A resposta certa vem dos Teus lábios. E nós queremos nos submeter
a tua vontade. Nós queremos nos entregar à tua vontade. Por isso nós te entregamos a nossa vida. Nós te entregamos o nosso coração. Muitas vezes angustiado, conturbado, ansioso, cheio de expectativas, cheio de dores. Nós entregamos em suas mãos. E nós te entregamos porque nós sabemos que é o melhor para nós. Senhor, nós não queremos tomar decisões por nós mesmos. Nós oramos nesse momento, te pedindo, Senhor, nos oriente. Senhor, esteja à frente de toda decisão. Senhor, esteja à frente dos nossos sonhos. Senhor, esteja à frente de todo o planejamento feito. Porque não queremos caminhar sozinhos. Queremos depender da tua vontade. E se vier alguma noite sem pesca, nós saberemos que é o Senhor que nos enviou essa noite, e nós aprenderemos com isso. Nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos nessa noite, e nós te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos cantar isso. Vamos cantar de todo o nosso coração meus problemas, meus momentos, e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos à vontade dEle. Cante isso com o seu coração. Seja qual for a vontade dEle, nós estamos nos rendendo aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai fazer em nossa vida. Vamos cantar isso, minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendi.
Glória a Deus. Nosso culto está se encerrando, meus irmãos. Quero chamar aqui o pastor à frente. O pastor vai proferir a bênção no final do nosso culto. E eu quero dizer para os irmãos que é uma alegria, né, estar fechando o ano, fazendo parte dessa igreja, né? E é muito gratificante ver o crescimento. Eu tenho falado isso constantemente. É muito gratificante ver o crescimento em união que nós estamos tendo, coletivo. Estamos crescendo juntos, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então, queria que você estivesse também abraçando aí o irmão que está do seu lado nesse momento. Esse último domingo que nós estamos tendo, celebrar com ele tudo que nós passamos, tudo que nós atravessamos nesse ano, né, pastor? É muito bom ser igreja com os irmãos. E agora eu quero deixar com o pastor esse final do culto, a bênção final proferida, e que os irmãos possam ir em paz, ter uma semana em paz, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos nessa semana e continuamente, em nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigado, pastor Dylan, a todos vocês que vieram nessa noite. Muito obrigado. Que o Senhor possa estar levando vocês aos seus lares em segurança. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente e notória na vida dessa igreja, na vida da Igreja de Cristo representada aqui nesse lugar e espalhada sobre toda a face da terra, na Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dá uma glória a Deus com palmas, queridos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Enquanto eu e o pastor Dylan estivermos caminhando lá fora, lá para a porta, para cumprimentar cada um dos irmãos, o nosso culto coletivo estará sendo encerrado com orações silenciosas.